Boa noite, pessoal, como vão vocês? Mais um vídeo no canal de G.I. Joe, nosso canal de entretenimento que fala das coleções do meio dos anos 80 e início dos anos 90, focado principalmente em G.I. Joe e Motu. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo e hoje no nosso canal, nessa terça-feira gostosa aqui no interior de São Paulo, nós vamos falar de uma nova subcoleção dentro da coleção Masterverse, que é a Vintage Collection, que saíram alguns personagens lá, né, bem lembrando lá a época do vintage, né, das coleções originais lá. A gente vai falar um pouquinho da Vintage Collection da Masterverse e vamos começar falando do esqueleto, né, o Evil Lord of Destruction, do nosso amigo Esqueleto. Beleza, pessoal? Mas antes, logicamente, né, como a gente faz sempre aqui nos nossos vídeos, vamos falar das novidades. E essa semana, talvez, né, a gente já tinha comentado isso, essa semana é a semana mais importante do ano para os colecionadores de action figures, porque amanhã começa, né, amanhã não começa exatamente amanhã já é o que a gente chama de Preview Night, mas amanhã já vai ter alguns café da manhã de alguns fabricantes, já vai ter apresentação de algumas pré-orders, né? Mas amanhã é o dia que começa realmente a movimentação para oficialmente na quinta, na sexta e no sábado acontecer a San Diego Comic Con, um evento tão aguardado do ano aí, né? Principalmente para nós aqui em relação ao G.I. Joe da Hasbro e também ao He-Man da Mattel. E logicamente, né, como a gente sabe, nessa época do ano sempre tem os exclusivos, né, que a gente chama de SDDC exclusivos, é o San Diego Comic Con exclusivos, são os produtos que vão ser anunciados somente na feira. E a gente sabe que esse ano para o G.I. Joe a gente tem dois produtos, normalmente é um só. O ano passado foi o set do Cold Slither, né, que eram os Dreadnoks na banda, que é do G.I. Joe, e esse ano vai ter os Fatal Fluffies e o outro set de dois do Shipwreck e a Cadet Deming, que os dois são de episódios do G.I. Joe, do desenho da coleção Dick, né, então a gente vê que é bem deep cut, é uma coisa bem assim, bem dentro do lore do G.I. Joe, que a Hasbro está trazendo aí para esse San Diego Comic Con. Então vai ser Fatal Fluffy e a Cadet Deming com o Shipwreck. Isso a gente já tinha visto também. E do lado da Mattel vão aparecer dois. Na verdade, foram anunciados dois, mas pelo que a gente está vendo, vai ser só um que vai ser disponível para venda, que é em relação ao filme o esqueleto Jim Brow Skeletor, que é o esqueleto fazendo academia. Não sei se vocês lembram no filme, teve um momento lá que o Adam começou a ter umas visões do passado dele e o esqueleto estava nessas visões, e uma delas o esqueleto estava fazendo academia. Então eles criaram um personagem Jim Brow Skeletor, que vai ser exclusivo da San Diego Comic Con, e também o Dream Date Skeletor, que é o esqueleto de terno, né, e com o pantorzinho, com o gatinho, mas esse ainda não foi anunciado a pré-order ainda, então pode ser que venha só depois da San Diego Comic Con. O que vem realmente agora é o Jim Brow Skeletor. Então a gente tem Jim Brow Skeletor na Mattel, na parte da Chronicles, e o exclusivo do G.I. Joe são dois, que é o Fatal Fluffy, G.I. Joe Classified, Fatal Fluffy, e o Two-Pack da Cadet Deming com o Shipwreck, né, pessoal? Então vai ser muito legal. E junto com o San Diego Comic Con, na quinta-feira vai ter a Walmart Collector Con. Eu não sei se fizeram de propósito para fazer junto com a San Diego Comic Con, mas fizeram. E o que vai vir aí do G.I. Joe na Walmart Collector Con dessa vez é o Night Force Psych Out, né? Lembrando que o Psych Out ele não tinha sido lançado ainda, né? Na versão original. Então veio aqui ele com essa versão Night Force, né? Então alguns personagens do Night Force foram lançados só no Night Force. Por exemplo, o Big Ben, né? Foi lançado só no Night Force. E alguns personagens, como por exemplo, eu tenho aqui na mão o Shockwave, né? Quando ele veio com a moto, ele é o Night Force, e o Night Force Shockwave
só que Shockwave já tinha sido lançado na versão original, e depois ele foi lançado na Night Force. Então não tem muito uma lógica, não, primeiro é lançado original, depois vem na versão Night Force, não. Então o Psych-Out foi anunciado pela Hasbro como e o Walmart, né, como o personagem que vai vir nessa Walmart Collector Con. Eles chamam o Summer, né, o Walmart Collector Con do verão deles lá, tá? Eu comentei um pouquinho do Dream Date Skeletor. Então esse aqui é o Dream Date Skeletor. Ele deve vir na linha regular, tá, pessoal? Ele não deve ser um personagem, ó, dá pra até ver o gatinho aqui, ó. Ele não deve ser um personagem exclusivo, até porque o packing dele é um packing normal, tá? Então ele deve vir aí em breve em alguma das waves da Chronicles aí, né? Talvez a wave que venha a Evelyn lá, Maligna. Então ele deve vir. Então ele não é um Collector Con. Ele foi anunciado mais ou menos junto, mas ele não é um Collector Con, tá? Que ele segurando o gato dele, que a gente sabe que no futuro vai ser o Panther, tá? Então esse é o Dream Date Skeletor. E outra coisa, e também, né, vou aproveitar aqui e já mostrar também o Jim Bro Skeletor. O Jim Bro, que esse sim, né, o Jim Bro Skeletor, esse sim vai ser, um San Diego Comic Con exclusivo e vai sair para pré-order na quinta-feira. A gente vai ter o esqueleto Jim Bro Skeletor aí para pré-order, tá? Então lembrando, a gente vai ter Fatal Fluff, KDDM e Shipwreck no G.I. Joe, e na Mattel nós vamos ter o Jim Bro Skeletor, tá? E voltando um pouquinho agora pro Walmart Collector Con, que vai ter o Psych-Out, aqui a gente tá com a possibilidade, uma certeza, que a gente vai ter a Evelyn da coleção Vintage Collection, que é o que a gente vai fazer o review hoje, né? O esqueleto Vintage da Vintage Collection. Então deve sair a Maligna da Vintage Collection do Walmart. E apareceu a possibilidade também do Undar. Do Undar vinha agora na coleção Vintage Collection como um exclusivo do Walmart para o Walmart Collector Con, mas ainda não está confirmado, porque ainda não temos a gente não tem o local para fazer a reserva dele, entendeu? Então você tem um local para fazer a reserva da Evelyn, né? Se eu digo o link, né? Então, tanto é que se você clicar aqui no Walmart, você vê ali, ó, você vai ver o link dela, né? O link para você poder fazer a reserva dela, o preço aqui, tá? R$23,72, falando que vai ser quinta-feira, dia 23, às 10 horas. Mas quando você volta e faz do Undar, na hora que você aperta o Undar aqui, que aparece, ele não aparece o link, ele fala sorry, we couldn't find this page. Então realmente o Undar ainda está na expectativa. Para o Walmart Collector Con provavelmente ele não vai aparecer, mas ele em breve deve ser anunciado aí, tá bom? E outra coisa, pessoal, e aí, então isso é o que está anunciado. Agora começa a aparecer as coisas que não estão anunciadas, né? Hoje a gente teve a possibilidade de ver que saiu essa semana saiu aí o Digital Render do Triple T Tank, né? Um tratorzão aí, junto com o Sergeant Slaughter. Então o Triple T Tank está aqui, provavelmente vai para pré-order aí durante a San Diego Comic Con. O Triple T Tank. E também outra coisa que apareceu hoje aqui, deixa eu ver se já está aqui, que eu já, antes de começar o review, eu vi, eu acho que não está aqui ainda, que é que foi, deixa eu ver se eu vejo aqui no YouTube, que é o Crimson Snake Armor. O Crimson Snake Armor, ele apareceu, deixa eu ver se aqui eu já consigo ver ele aqui no YouTube, porque foi no YouTube que eu vi.
E ele apareceu aqui, né? Já. E também do mesmo jeito que o Psych-Out apareceu aqui já o Triple T, o Snake Armor, o Crimson Snake Armor, ele aqui. Então esse aqui é o Crimson Snake Armor que apareceu também, que provavelmente vai ser anunciado na San Diego Comic Con, tá? Como um veículo aí, né? Uma armadura que deve vir em breve para a coleção. Em relação então essas são as expectativas em relação a Hasbro. Em relação à coleção Chronicles, eu acho que é onde eu estou um pouco mais ansioso, porque eu não sei exatamente o que vai aparecer. Se eles vão anunciar que vai continuar os waves do filme, se eles vão anunciar que essa Vintage Collection vai continuar, porque nós temos aí mais ou menos 8, 10 personagens que já foram anunciados, né? Nós temos também o crossover entre Motu e Thundercats, então a gente precisa ver se isso vai continuar. Nós precisamos ver se a Chronicles fora do filme vai anunciar, né? Porque já acabou de lançar aí, né, o corpo da coleção, que já tá para chegar inclusive em 2027, então tudo indica que em 2027 nós vamos continuar. Então assim, várias perguntas em relação a Mattel, né, que eu acho que vão ser feitas lá e a gente vai descobrir aí o futuro das coleções Motu, tá bom? Então, basicamente é isso. E G.I. Joe já está mais encaminhado, né? A gente já está vendo aí, já tem os anúncios de tudo que vem até o final do ano. Provavelmente nós vamos ver nessa San Diego Comic Con, nós vamos ver lá alguns crossovers, né? Lara Croft, que foi anunciado, vimos o Action Man, então alguma coisa de crossover do G.I. Joe Classified deve acontecer também na San Diego Comic Con. Eu lógico, né, que eu acho que tá todo mundo numa baita de uma expectativa de duas coisas que eu tenho escutado muitos youtubers, mas duas coisas que eu acho que vai acontecer do G.I. Joe é o Thunder Machine, né, que lógico que esse ano a gente não tem o HasLab, então a gente sabe que não vai ter HasLab, mas eu acho que deve ser anunciado o Thunder Machine, que é um veículo que talvez seja o mais esperado de todos a ser lançado na coleção G.I. Joe. E também, né, o outro mais, inclusive o Kyle, né, da coleção hoje talvez o youtuber de action figures, o maior youtuber de action figures do mundo hoje, o Kyle falou lá, e eu também tenho essa expectativa, que eu acho que o Golóbulos vai ser anunciado, do Cobra lá, vai ser anunciado nessa San Diego Comic Con. Então, esses dois veículos aí veículos não, né? O Thunder Machine dos Dreadnoks e o Golóbulos, eu acho que vão ser os dois grandes anúncios aí. Tá bom? Mas pessoal, vamos falar dessa coleção aqui, que é a Vintage Collection. A Vintage Collection, pessoal, para mim é mais ou menos igual a G.I. Joe Retro Card Back. Traz a gente muito na nostalgia, né? Até porque esses rubis vermelhos que realmente trazem aquela nostalgia gigantesca de lá atrás, né? Aqui, né, esse card aqui, essa figura é exatamente a figura que vinha no card lá de 1984, 1985, exatamente desse jeito, e a figura é exatamente um repaint da figura lá de 1985, né? Então, aquele esqueleto que a gente teve, musculoso lá, ele foi feito de novo agora na versão Vintage Collection. Eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, duas versões de esqueletos, foram várias versões de esqueleto na Masterverse lançadas. Então eu tenho aqui a New Eternia, né, que eu acho que eu já trouxe aqui no canal, e também o primeiro Skeletor que foi lançado lá da Vintage Collection, da Revelation, né? Então tenho dois, mas nenhum deles é exatamente o esqueleto lá de 1985. O esqueleto de 1985 que foi lançado na versão Masterverse é esse aqui. Por isso que eles lançaram essa Vintage Collection e por isso que eu gosto tanto dessa Vintage Collection. Qual que é o problema da Vintage Collection, pessoal? É o Walmart Exclusive. Tudo que é Walmart Exclusive é horroroso, né? Por quê? Porque o Walmart é péssimo na distribuição. Você faz a compra online, eles cancelam, depois eles não avisam quando volta.
eles colocam para vender nos supermercados antes de enviar para quem já fez a pré-ordem há muito tempo atrás. E aí você vai no supermercado você vai, no Walmart que você vai, fala que não tem, mas está lá para vender. Então é uma bagunça generalizada. Então é uma coleção muito bonita, muito bacana, mas ela é horrorosa de se conseguir. Por exemplo, tem um personagem ali, o Aquático, por exemplo, que eu tive que comprar aqui no Brasil, pagando mais de quase R$500 numa figura, porque realmente não encontrava ela nos Estados Unidos, tive que comprar no Mercado Livre no Brasil, né? Tila, estou com Homem-Fera lá nos Estados Unidos também, agora vem a Maligna, então realmente uma coleção linda, porém muito mal distribuída e difícil de achar, tá? Bom, então a gente já viu aqui a caixa, né? Ela é Masterverse mesmo, então por isso que eu falo para vocês que é uma subcoleção da Masterverse. Ó, você vê esse esqueleto New Eterna aqui, é a mesma coisa que o Masterverse, tá? Tá lembrando que esse esqueleto New Eterna é o esqueleto que veio com o trono, tá, pessoal? Por isso que a gente não fez, eu acho que a gente não fez o review dele ainda, não. Mas a gente vai fazer quando a gente for fazer do trono do esqueleto, tá? Então vamos... E aqui atrás, né, aqui tem essa artezinha que fala Skeletor Ruthlessly Schemes to Take Control of Castle Grayskull. Então ele faz todos os esquemas aí para ter controle do Castelo de Grayskull. E aqui tem uma coisa, pessoal, que eu notei. Bom, nós vamos ver aqui a hora que a gente abrir. Mas não, ele tem a espada e o staff, né, dele. Então exatamente os mesmos acessórios que vieram lá na coleção. Eu falei 1985 aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos foi 1982. Bom, vamos abrir aqui, vamos ver essa figura de perto, pessoal. Bom, aqui só tá o staff. Ele tem aqui, aqui tem uma abertura aqui, ó. Que tem, a espadinha tá aqui dentro, tá, pessoal? Eu não vou tirar daqui, mas vamos ver a figura. Olha que figura top, pessoal. Que figura linda que remete realmente lá, os que é o pé, né? Remete realmente ao nosso esqueleto lá, né? Exatamente a face, exatamente o esqueleto lá, nosso, de 1985, né? Então você tem o staff, que era dessa cor, então você vê que as cores são repetidas, tudo. A única coisa é que ela é na versão Masterverse, né? E aí ela tem uma pintura mais caprichada, né? As cores são mais bem feitas, né? Os acessórios são mais bem feitos, tudo. Então realmente uma figura muito linda. Então aqui, né, o azul mais escuro nos harness dele, na saia dele aqui, né, combinando com o staff e com o cedro dele aqui, né. Ele, não é, numa cor mais, esse azul mais claro, né, que é a cor do esqueleto mesmo. A face dele, né, com o olho vermelho e essa face mais amarelada. Eu só acho que podia ser um pouquinho mais claro um pouco. Eu achei muito amarelado essa caveira aqui, mas tudo bem. Aqui atrás a parte caveira dele e também aqui o capuz, né? O capuzinho que é típico do esqueleto. Então essa é a figura do esqueleto que a gente lembra, né? Não tem outro jeito, porque você traz aqui, por exemplo, o esqueleto que veio. Eu vou até tirar aqui o primeiro esqueleto que saiu na Revelation lá atrás. E se você compara, né? Esse aqui, por exemplo, não é um esqueleto. O esqueleto é uma pintura, né, do desenho do esqueleto que a gente tinha, né? É uma pintura. É uma pintura, não, uma roupagem. Mas esse aqui é o esqueleto que a gente conhecia, né, pessoal? A gente respeita, né, que foi feita uma roupagem para o desenho, né? O staff dele aqui bem legal, tal. Mas esse aqui é o esqueleto que a gente conhece, né, pessoal? Então por isso que eu gosto tanto dessa coleção Vintage Collection, porque realmente ela traz aí, né, o personagem que a gente conheceu lá atrás. Isso que eu acho que vai fazer, e está fazendo muito sucesso essa coleção, porque realmente ela traz esses personagens muito bem feitos e muito bem trabalhados na versão Masterverse dos bonecos que a gente conheceu lá em 83, 84, 85, né? 84 e 85. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro que a gente trouxe aqui da Vintage Collection. Tem bastante coisa bacana aí que a gente vai trazer. Vamos começar agora esse review das Vintage Collection, né? Então, esse primeiro aqui foi o Skeletor, né?
essa Vintage Collection, que é muito bacana e vale a pena, pessoal, vale muito a pena. O Masterverse não está aí mais porque foi substituído pela Chronicles, mas a Masterverse Vintage Collection está com tudo aí, vamos trazer tudo aqui para vocês verem, tá bom? Então é isso, pessoal, hoje foi o esqueleto da coleção Vintage Collection Masterverse, beleza? E lembre-se, pessoal, amanhã começa já o ruflar dos tambores e o aquecimento para quinta, sexta e sábado, San Diego Comic Con, com todas as novidades aí de G.I. Joe, He-Man, e na medida do possível a gente vai fazer um vídeo e trazer nossa análise aqui de tudo que aconteceu nessa semana aí na San Diego Comic Con, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E hoje, Skeletor! Por favor, compartilhem, pessoal, compartilhem, se inscrevam no canal. Estamos com 647 inscritos, pessoal, falta 3 pra gente cumprir a nossa meta aí. Hoje é dia 21, nós temos praticamente uma semana em 8 dias aí pra gente cumprir 3 inscritos e a gente chegar na meta de 650 inscritos. Então peço para vocês, por favor, nos ajudem, dê o joinha, compartilhem, comentem, dá uma hypada aí nesse vídeo pra gente completar 650 inscritos no canal, tá bom? Pessoal, valeu, até a próxima aí. Esqueleto! Valeu, um abraço, meu Deus!